inicialmente eu gostaria de comentar com vocês que no link aqui da bio do Instagram eu tenho um e-book exclusivo, gratuito, que eu elaborei e criei com bastante carinho, bastante dedicação, em que eu falo sobre como a gente pode produzir um alimento seguro para o nosso cliente e, claro, consequentemente, um alimento de bastante qualidade para que ele se sinta satisfeito, né? E que a gente consiga, então, atender as expectativas dele. Então, esse e-book ele está disponível no link da bio, basta vocês acessarem lá, que vocês conseguem fazer o download dele. E, claro, vocês conseguem aplicar ele no estabelecimento de vocês de uma forma prática, ele é super objetivo e, claro, vocês já conseguem estar atendendo normas que são exigidas pela vigilância sanitária. Então, assim, o nosso intuito aqui é trazer informações para que vocês possam trabalhar de forma segura, sem que vocês sofram penalidades perante esse órgão que é tão importante, porque, na verdade, ele garante, né, ele assegura, né, a saúde do consumidor final, né? E quando a gente fala em alimentos, a gente está falando em qualidade, a gente está falando em questão de saúde pública. Então, são tudo detalhes que vão fazer toda a diferença no negócio de vocês. Então, assim, a gente quer que vocês possam trabalhar sem medo de fiscalização sanitária, que vocês consigam construir um ambiente de produção de forma sólida e que vocês consigam realmente atingir bons resultados e todos os objetivos de vocês. Boa noite para quem está chegando, seja bem-vindo. Bom, então vamos dar sequência. Eu gostaria também de comentar com vocês ainda uma questão bem importante em que a gente vai estar com a jornada da adequação sanitária no seu restaurante. Ele vai ser um evento 100% online, gratuito e que vai ocorrer dos dias 14 a 18 de junho, às 20 horas, aqui no Instagram. E a gente vai estar falando para vocês de que forma vocês precisam realizar as operações para que vocês consigam trabalhar dentro das normas exigidas. E, claro, evitar dessa forma que vocês possam ser autuados, né, ou até mesmo interditado pelo órgão fiscal. Boa noite, seja bem-vindos, quem está chegando. Vamos lá, então, assim, eu tenho certeza que qualquer proprietário de restaurante, ele já tenha se questionado, né, o que leva a vigilância sanitária a fazer uma visita no restaurante dele, né, de que forma daqui a pouco essa fiscalização vai acontecer, o que eles podem me cobrar, o que eu preciso apresentar para eles, como eu preciso me portar nessa visita. Então, assim, são tudo questões que eu trago aqui para vocês e, na verdade, a gente vai estar trazendo essas informações bem detalhadas na nossa jornada. Então, vocês podem se inscrever nela, é só entrar no link da bio também, a inscrição é super rápida e aí vocês automaticamente, vocês já vão estar dentro desse grupo, mas a gente vai ter um limite de vagas, então, assim, é importante que vocês fiquem atentos e corram logo já para poder fazer a inscrição de vocês. Então, como eu vinha comentando, a questão da vigilância sanitária. Qualquer proprietário de restaurante, ele tem essa preocupação caso ele não tenha conhecimento das normas, ele não tenha documentação obrigatória. Com certeza ele vai ter esse medo, esse receio, né? Ele vai se sentir apreensivo daqui a pouco em saber que a vigilância pode visitar o estabelecimento dele. Então, o que é importante? É a gente ter conhecimento dessas obrigatoriedades e a gente, claro, praticar para que a gente consiga realmente ter melhores resultados, trabalhar de forma mais tranquila e também ter noites melhores de sono, tá? Então, tudo isso tá extremamente relacionado. Bom, vamos então assim, o motivo número 1 das visitas que a vigilância sanitária vai fazer no restaurante de vocês é denúncia. É muito comum, então, essa questão da denúncia, tá? Daqui a pouco a denúncia ela pode ser feita por clientes
ou também ela daqui a pouco pode ser feita por um concorrente até mesmo, né? Então assim, daqui a pouco um cliente que foi no seu estabelecimento, consumiu um alimento e tenha passado mal. Ele entra em contato com o órgão fiscal e faz essa denúncia, e aí a vigilância vai lá no teu estabelecimento fazer uma vistoria, vai fazer uma coleta de amostras para encaminhar para análise, para realmente ver se daqui a pouco ela pode estar vinculada àquele estabelecimento ou não, tá? Então, assim, um dos motivos é a denúncia, especialmente pelos clientes, porque eu sempre digo assim, o cliente, na verdade, ele também é um fiscal. Ele tá ali dia a dia, ele faz as refeições no seu restaurante e ninguém melhor do que ele para mensurar também o que realmente é importante para ele, o que ele julga como interessante, o que para ele é satisfatório ou não. E claro, muitos estabelecimentos também, eles sofrem denúncias, muitas vezes por concorrente, por daqui a pouco saber de algum problema que aquele estabelecimento tenha e entram em contato com a vigilância sanitária. E claro, no momento que a vigilância sanitária ela recebe então uma denúncia, ela tem a obrigação de fazer aquela verificação, de fazer a visita naquele estabelecimento. Então assim, ligamos lá para fazer uma denúncia, é certo que a vigilância vai fazer a inspeção, vai fazer a vistoria naquele estabelecimento denunciado. E aí, claro, acaba abrindo brecha também para as outras condições, caso esse estabelecimento tenha outras falhas, né? Por exemplo, falhas de higiene, então assim, falhas estruturais. Então assim, ela vai muitas vezes por uma denúncia de alguém que tenha passado mal, que tenha encontrado um inseto no alimento, ou daqui a pouco que tenha consumido um alimento daqui a pouco com um aspecto ruim, vencido, né? Então tudo isso. E aí quando eles vão por esse motivo, é muito comum um estabelecimento que sofreu a denúncia, é porque realmente ele não está regularizado, e aí eles já encontram outros problemas ali relacionados, né, à questão de falhas operacionais que vão estar se impondo à saúde do consumidor em risco. Então, por isso é extremamente importante que se saiba dessas normas sanitárias para que consiga se trabalhar de forma tranquila, né, sem viver apreensivo com medo de uma visita, né, da vigilância sanitária. Então, assim, um dos principais motivos é a denúncia. E ela ocorre muito frequente. Às vezes a gente pode achar que não, mas sim, muitos estabelecimentos são constantemente vistoriados por denúncias, né? E aí, claro, tu tá pondo em risco, né, muitas vezes a saúde do consumidor final. Bom, um outro motivo também que leva à visita da vigilância sanitária são aquelas vistorias de rotina. O que é isso, né? É aquelas visitas em que eles têm uma periodicidade, eles têm uma programação de fazer em determinados estabelecimentos, né? Então é muito comum que se tenha um grupo de fiscais que daqui a pouco eles são responsáveis por uma determinada área, uma determinada região daqui a pouco da cidade, e eles fazem aquela fiscalização, né, rotineira, vamos dizer, dentro de uma frequência que é definida ali pelo próprio órgão, para verificar se o estabelecimento está atendendo as normas sanitárias, se ele não está trabalhando de forma com que possa pôr a saúde do consumidor em risco. A vigilância também vai querer verificar se tu tem as documentações obrigatórias em dia, tá? O que são essas documentações? Vamos lá. O manual de boas práticas de fabricação, que na verdade ele é um roteiro das operações que precisam ocorrer de forma sanitária ali no estabelecimento. É também os certificados, então, que vão comprovar um processo de higienização do reservatório de água. A gente precisa ter uma água potável, isenta, né, de micro-organismos que podem fazer mal pro consumidor ou para aquele alimento que ele vai ter contato. Os atestados de saúde também é um documento que é bastante requisitado nas visitas. Então, é o atestado de saúde ocupacional, que a gente fala que é o ASO. Ele é um documento que vai ser emitido
né, por um médico, muitas vezes, na verdade, um médico do trabalho, em que ele vai fazer uma avaliação da pessoa, muitas vezes faz exames também médicos, né, para verificar se aquela pessoa tem condições para manipular alimentos e se daqui a pouco ela não vai ser um meio de contaminação, né? Daqui a pouco a pessoa pode ter alguma bactéria, né, no trato gastrointestinal e se ela não tem um processo correto de lavagem de mãos, ela pode acabar usando o sanitário, não higienizando a mão corretamente e acabar veiculando a contaminação para aquele alimento. Então, a pessoa que manipula alimentos, ela não só precisa ter uma higiene pessoal, né, satisfatória, mas também ela precisa estar com a questão de saúde, integridade em dia. Ela não pode ser um meio de contaminação dos alimentos. Então, assim, aqui eu comentei com vocês alguns, né, dos estabelecimentos, alguns dos documentos, né, que são obrigatórios, então, para que você esteja atendendo às normas sanitárias. Outra questão, assim, que é extremamente importante, se faz importante também, e é um outro motivo de visita da fiscalização sanitária, são as visitas de liberação de atividades. O que é isso? São, assim, aquelas visitas em que a vigilância vai fazer antes de um estabelecimento começar a funcionar, tá? Então, assim, eu quero abrir daqui a pouco o meu restaurante e eu preciso ter uma liberação, eu preciso ter o alvará sanitário para poder começar a operar de forma correta. Eu volto a dizer isso, que é uma questão muito importante. Muitas vezes as pessoas não têm realmente o conhecimento, né? O alvará sanitário, ele é um documento que te dá a permissão de trabalhar, tá? Mas ele não te indica que tu esteja totalmente regularizado com as normas. A gente tem a RDC 216, que ela é um documento que foi regulamentado pela Anvisa, né, que é a agência, então, que faz a descrição dessas normas, e ali a gente tem descrito, então, todas as obrigações que o estabelecimento que produz alimentos precisa executar. Então, assim, vai muito além de só ter o alvará sanitário. Claro que no momento que você recebe o alvará sanitário da vigilância, é porque você realmente tem as condições mínimas para operar. Mas isso é diferente de tu ter a questão documental toda elaborada, de tu ter daqui a pouco as planilhas de controle que são obrigatórias. Então isso às vezes é por falta de conhecimento e muitas vezes até também por falta de orientação da própria vigilância sanitária, tá? Então às vezes o pessoal realmente se sente apreensivo porque não tem muitas vezes o suporte. E às vezes não é porque o órgão não quer passar essas informações, é porque às vezes a gente tem uma deficiência de mão de obra nesses setores, a gente tem escassez às vezes, né? Então tem municípios aí que tem um fiscal da vigilância sanitária. E aí como é que fica para ele fazer também essa função? É muito difícil. Só que aí é uma questão importante que vale destacar do empresário ter esse comprometimento, buscar então essas informações para ele estar regular, indiferente se aquela vigilância daquele município que ele está situado tá passando informações, tá fazendo visitas ou não. Aonde eu quero chegar? O que acontece? Muitos estabelecimentos são interditados por visitas de vigilâncias sanitárias, então às vezes do estado, vem fiscais do estado e juntamente vem o Ministério Público, a Polícia Civil também tá muitas vezes nessas operações. E aí o que acontece? Aí ocorre na mídia, né, que a gente fica ciente que daqui a pouco vários estabelecimentos foram interditados. Pois é, então assim, o que acontece? Poucos estabelecimentos estão regulares, pouquíssimos. Então assim, acredito que daqui a pouco aí de 5 a 10% a nível nacional esteja regularizado, no máximo 10%. Então isso assim, a gente tá
como cliente susceptível a um risco muito grande de contaminação, de passar mal, enfim, então o risco ele tá muito presente. E cabe nós, responsáveis, proprietários de restaurante, focar, buscar alternativas para que se consiga trabalhar seguro, independente se aquela fiscalização do município tá atuante ou não. A gente sabe que tem essa diferença muitas vezes entre os municípios, até porque eu comentei muitas vezes do número de fiscais disponíveis. Mas então, não é porque a vigilância daqui a pouco não tá vindo no meu estabelecimento que eu não vou me preocupar. Ou que ela foi no vizinho do lado ali, no restaurante ao lado, eu não vou me preocupar. Então, isso é muito importante. Tudo parte da conscientização, tudo parte da responsabilidade, como uma responsabilidade, na verdade, com o cliente final, com o consumidor final. Porque eu sempre digo assim, a gente tem que sempre se pôr no lugar do outro. Eu jamais quero que o meu filho vá no estabelecimento e consuma um alimento e que ele venha sofrer, venha ter uma intoxicação alimentar, tá? Então, assim, eu não quero isso para ele e eu não quero isso para ninguém. A gente tem que ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de estar trabalhando com alimentos. Porque, como eu comentei, é questão de saúde pública. A gente está lidando com saúde de pessoas, a gente está lidando com vidas. E tem várias intoxicações que elas acabam sendo fatais, né? Para quem sofre daqui a pouco alguma intoxicação por um determinado alimento que simplesmente esteja contaminado e não tenha tido cuidado nas operações. Então, isso é bem importante. A gente tem que ter essa responsabilidade. Os proprietários de restaurante, eles precisam buscar informações, né? Não adianta a gente culpar muitas vezes a vigilância, a gente culpar determinado fiscal. Não, eu tô trabalhando com alimento, eu preciso ter conhecimento, eu preciso buscar informações para que eu esteja dentro da norma. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E aí, eu quero falar um pouco sobre a questão dos estabelecimentos que são interditados, tá? Esses estabelecimentos, eles, na verdade, sofrem inúmeras consequências negativas. Porque o que acontece? No momento que eu não tô atendendo as normas e a vigilância vem no meu restaurante e eu não tenho as condições mínimas para funcionar, além de eu ser interditado, claro, eu vou estar sofrendo problemas, vou estar sofrendo processos administrativos, na verdade, e aí o que acontece em meio a isso, né? Eu vou ter problemas, vou ter multas para pagar, eu vou ser muito mal visto pelo meu cliente, que muito provável não vai ser mais meu cliente, né? Eu acabo estragando o meu nome. Então, assim, fora as questões que a gente tem de custos que vão estar envolvidos para a gente se regularizar. Então, assim, no momento que o estabelecimento ele é interditado, é porque realmente ele não tem condições mínimas de operar. O que é isso? Ele não tem mínima condição de higiene, ele não tem mínima condição, muitas vezes, de temperatura dos alimentos, não tem condições mínimas para o armazenamento. Os funcionários muitas vezes não usam uniforme, usam brincos que são os adornos. Então, tudo que eu trago aqui para vocês não são coisas que eu criei, não são situações que eu criei da minha cabeça. São questões que estão descritas nas normas e que é um mínimo para os estabelecimentos poderem funcionar. Então, assim, no momento que tu é interditado, tu sofre uma série de consequências extremamente negativas. Por quê? Tu só vai poder reabrir o teu restaurante no momento que tu tiver atendido todos os itens que forem pontuados pela fiscalização. Então, daqui a pouco, se eu tiver um relatório aí de 40 itens, eu preciso cumprir aqueles 40, eu preciso solicitar uma nova visita da fiscalização e, claro, eles vão dar o parecer positivo de liberação ou negativo. Então, vamos lá. Vocês conseguem mensurar e entender a importância
de buscar informações, de se regularizar antes que você sofra uma interdição? Porque no momento que tu é interditado, como eu comentei, tu tem custos, tu tem que muitas vezes mexer nas estruturas, nas instalações, envolve muitas vezes obras, que são valores às vezes também complexos. Tu precisa às vezes fazer um investimento muito alto para te conseguir retomar as atividades. Além do nome queimado na praça, além do cliente que vira ex-cliente muitas vezes. Então assim, tu dá esse giro, muitas vezes é quase que impossível. São raros os estabelecimentos que são interditados e conseguem voltar a funcionar de uma forma saudável. Então é bem difícil que realmente ocorra então essa retomada saudável então das operações. Olá, boa noite para quem está chegando. Exatamente, assim, quando tu tem o nome queimado, queimou tudo, na verdade, né? Então realmente complica a situação, tu perde toda a credibilidade do teu negócio, tu perde toda a credibilidade com os clientes, então realmente é uma situação muito delicada. E claro que muitas vezes a gente só tá falando em questão assim que foi interditado, que tu tem a questão para regularizar estrutura, instalação, equipamentos. A gente nem tá falando daqui a pouco em ter um surto de doenças transmitidas por alimentos, que aí é um problema muito maior também, e muitas vezes está tudo muito vinculado. Bom, mas assim, só para a gente dar um resumão, a gente retomar, nós falamos então sobre os motivos que levam a vigilância sanitária a fazer uma visita no seu restaurante. Um dos motivos são as denúncias, o outro motivo são aquelas visitas de rotina, que eles têm uma periodicidade para executar, e um outro motivo é a liberação das atividades. Então, assim, claro que tem estabelecimentos que daqui a pouco começam a funcionar sem ter o alvará, sem ter uma liberação. Mas no momento que a vigilância verifica essa situação, eles vão tomar as ações cabíveis e realmente é infalível né, o teu resultado negativo, tu vai gerar, vai ser interditado, tu não tem mais como funcionar. E cabe destacar também que no momento que o teu estabelecimento, o teu restaurante, ele é interditado, tu tem todo aquele período ainda que tu vai estar parado, que tu não vai poder trabalhar. E aí, daqui a pouco tu não vai estar entrando dinheiro no teu restaurante, e aí como é que fica essa situação? Tu tá interditado, tu tem multas para pagar, tu precisa fazer defesa, entrar com recurso, né, para se justificar, tu precisa fazer uma série de adequações em estruturas, instalações, tu precisa também tentar mudar essa tua situação com os clientes e ainda não tá entrando dinheiro no caixa porque a tua cozinha não pode funcionar. No momento que tu tá interditado, tu não tem mais nenhuma condição de funcionamento. E aí, às vezes, dependendo da estrutura, das condições que precisam ser regularizadas, tu precisa, às vezes, ficar 2 meses fechado. E aí, quem arca com essas despesas? Então, assim, tu se regularizar não é caro, tu consegue ainda garantir a segurança do consumidor final, tu tendo teu estabelecimento regularizado, tu ainda consegue trabalhar tranquilo, sem medo, sem estar apreensivo. Tu consegue também evitar desperdícios, porque tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe como identificar um alimento, tu sabe como conservar ele melhor. Então, assim, quem está envolvido nesse meio, quem trabalha com alimentos, precisa se aperfeiçoar, precisa buscar informações para que realmente consiga atender o mínimo das obrigatoriedades para que consiga trabalhar de forma segura. E claro, além de todas essas normativas, a gente precisa ter os documentos que vão comprovar essas operações. Então, assim, nada adianta eu dizer que eu faço uma limpeza do sistema
de exaustão ou que eu faço uma limpeza de um forno, se eu não tenho esse documento no meu restaurante que vai confirmar que essa operação foi feita. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter esse cuidado para que realmente, quando a visita da fiscalização sanitária ocorrer, a gente esteja ciente do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa funcionar. Então, assim, é muito importante a gente buscar essas alternativas. Eu só queria fazer um adendo, só queria fazer um anexo, na verdade, sobre a questão de vigilância sanitária e Anvisa, tá? Às vezes tem uma distorção dessas informações e aí o pessoal às vezes fica um pouco confuso, tá? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é o órgão que regulamenta. O que é isso? Ela define as normas, ela descreve a lei que, na verdade, tem que ser aplicada pelos estabelecimentos. Agora, quem vai fiscalizar, quem vai monitorar, quem vai autuar, quem vai interditar um restaurante, vai ser a Visa, que é a Vigilância Sanitária, então, que é um órgão fiscal local do município. Então, assim, a Anvisa é o órgão nacional que só faz a descrição da lei. E a vigilância sanitária que vai ter a função, então, de visitar o seu estabelecimento, de verificar se as condições de higiene estão sendo atendidas ou não. Bom, pessoal, gostaria de comentar para quem entrou mais tarde na live também sobre o e-book que eu tenho disponível no link da bio aqui do Instagram. Ele é um e-book que eu elaborei com bastante cuidado. Ele fala sobre a produção de forma segura no seu restaurante, ele fala da qualidade dos alimentos, da importância disso tudo. E claro, eu passo para vocês procedimentos que podem sim ser aplicados de uma forma bem prática, bem objetiva, que vocês já vão estar atendendo o mínimo das normas obrigatórias. Então, assim, para quem não está regularizado, para quem não tem nada de informação, entra lá que vocês vão ver como identificar um alimento, como vocês podem conservar, como vocês podem fazer o descongelamento de uma carne de forma segura. Então, aquilo ali é um resumo, na verdade é uma base, que são os principais princípios, os principais cuidados que a gente precisa ter para estar garantindo a segurança do consumidor. Claro que tem uma série de normas ainda que são extremamente importantes e vão estar vinculadas com esses assuntos, mas que na verdade aquilo ali é a base para que a gente realmente consiga dar início a uma implantação de boas práticas. Eu falo muito em normas sanitárias, tá? Então essas normas sanitárias é o que a vigilância vai cobrar no restaurante de vocês. Mas essa norma, essas obrigações, elas precisam constar isso documentalmente. E como vocês vão apresentar para a vigilância que vocês estão dentro das normas sanitárias? É por meio do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Ele é um documento que ele descreve todas as operações, ele descreve todas as rotinas do estabelecimento. E ali vai envolver, então, todos os controles, desde a parte estrutural, desde a parte operacional, a parte de higiene, a parte de conservação de alimentos. Então, na verdade, tudo vai estar vinculado ao manual. O manual, ele é um documento que tu vai colocar na tua rotina e tu vai seguir ele, porque aí tu consegue trabalhar num padrão, né? Um problema muito grande dos estabelecimentos que não têm um manual de boas práticas é que não se sabe como se faz, como se conserva. Então, assim, às vezes os colaboradores, eles não têm essa orientação, eles não sabem como proceder. E é ali que muitas vezes ocorre, então, que a gente tem um maior gargalo, que são os desperdícios. Porque se eu não sei identificar um alimento, eu não sei a validade dele, eu não sei como conservar ele para durar mais, eu vou daqui a pouco, em algum momento, ter desperdícios. Então, é muito importante que a gente tenha
o Manual de Boas Práticas, até porque ele é sim um desses documentos obrigatórios. Ele é um documento que, se tu não tem no teu restaurante, a vigilância sanitária daqui a pouco vai sim te dar um prazo, mas curto, para que realmente você realize essa descrição desse documento, implante, né, execute ele aí no seu restaurante e então apresente isso para que eles possam então fazer um monitoramento, fazer uma verificação se aquilo ali que está descrito realmente é compatível com a sua realidade. Então, assim, parece algo muito complexo, mas nem é tanto assim. No momento que tu tem esse manual de boas práticas, esse manual que vai te dar como seguir os procedimentos, como funcionar, o teu estabelecimento automaticamente funciona melhor. Então, assim, tu tá regularizado, te dá uma segurança, tanto pessoal quanto profissional, tu consegue ter melhores resultados, a equipe trabalha mais engajada, mais responsável, porque eles também se sentem parte daquela organização. Então, assim, a regularização sanitária, muitas vezes, ela é mal vista. Ah, tem que fazer essa documentação, tem que fazer esse registro. Isso aí não me interessa, aqui a vigilância nunca vai vir. Mas como eu comentei com vocês, isso eu gostaria muito de enfatizar. Os estabelecimentos, os proprietários de restaurante terem a responsabilidade, terem o comprometimento que, indiferente de frequência que a vigilância pode visitar o estabelecimento, ter essa responsabilidade com o cliente, com o consumidor final, buscar se regularizar, porque no momento que tu tá envolvido com isso, tu consegue ver a importância que tem nisso tudo. As coisas começam a fazer sentido, tu começa a ter melhores resultados, então o benefício disso é muito grande. Na verdade, isso é um investimento que tu faz para o teu negócio, trabalhar com um manual de boas práticas, tu ter o controle operacional, tu conseguir trabalhar de uma forma organizada, uma forma estruturada e, claro, sem medo, então, de qualquer fiscalização. Tu se sentir seguro, tu saber que daqui a pouco a vigilância pode vir e tu poder apresentar para eles o teu trabalho, o teu comprometimento. Então, isso é muito legal. E é, sim, importante e também é uma obrigatoriedade. Então, é por isso também que eu quero convidar vocês, né, para a jornada da adequação sanitária no seu restaurante. Vai ser uma jornada totalmente online, gratuita, em que apenas basta vocês se inscreverem no link da bio aqui do Instagram, para que vocês consigam participar dessa jornada. Ela vai ser dos dias 14 a 18 de junho, às 20 horas. Então, você vai poder participar, você vai conseguir ter mais segurança, tu vai trabalhar sem medo de fiscalização, tu também jamais vai ter teu nome sujo, porque no momento, daqui a pouco, que tu tá regularizado, tu tem a segurança que tu não vai ser autuado, tá? Porque se tu não tá regular, daqui a pouco vem uma visita da vigilância sanitária, tu é autuado, tu tem um processo administrativo, tu tem que pagar multa, tu tem que regularizar aquilo que eles estão te cobrando. Então, assim, a vantagem de tu tá regular é muito grande. E claro que no momento que daqui a pouco tu é interditado, tu acaba sujando o teu nome, tu acaba sujando o nome do seu restaurante, e aí realmente a situação fica bem complicada, o que não é nada interessante. Então, assim, eu acredito que o maior sonho de todo proprietário de restaurante, sim, é fazer dinheiro, é ter lucro, mas isso aí está extremamente vinculado às boas práticas de fabricação. Isso é uma consequência das boas práticas de fabricação. Se tu não tem essa base, se tu não tem essa estrutura operacional no teu negócio, tu não consegue ter um crescimento sólido, tu não consegue ter uma margem de lucro interessante. Então tá tudo relacionado. No momento que a gente começa a regularizar as questões sanitárias, a gente começa a ter um crescimento do nosso negócio. Bom, pessoal, gostaria de ver se alguém tem mais alguma pergunta. Podem também deixar as perguntas aqui, depois eu respondo para vocês no direct. E o nosso intuito é
tá aqui trocando informações, é fazer com que vocês possam ter conhecimento inicialmente das normas, das obrigatoriedades, porque eu acho que começa tudo por aí. Eu vejo que muitos proprietários, eles não têm a documentação obrigatória, eles não têm o manual das boas práticas, porque eles não têm o conhecimento. E muitos realmente querem aprender, querem ter melhor resultado. E esse manual de boas práticas, ele pode tanto ser elaborado por um profissional da área de alimentos, mas também ele pode ser elaborado pelo próprio estabelecimento, pelo próprio responsável legal, desde que ele tenha o conhecimento suficiente para elaborar, então, para descrever essas operações que acontecem. Então, assim, é algo que realmente é alcançável, é algo que é possível, depende mais da questão de conscientização, de responsabilidade com o consumidor final, não querer que seu cliente consuma no seu restaurante e passe mal. Então, essa conscientização é o passo inicial. Claro, ter, então, o conhecimento das normas e esses documentos, eles são aplicados de forma que vão garantir a segurança do estabelecimento de vocês. Pessoal, por hoje eu queria trazer essas informações, os principais motivos, então, que levam, né, a vigilância sanitária a visitar o restaurante de vocês. E, claro, a gente teria daqui a pouco outros motivos que podem estar associados, mas os principais são esses. Então, assim, o número 1, como eu comentei, é a denúncia. E no momento que tu tiveres as normas sanitárias implantadas, que tu cumpre os procedimentos, não tem por que tu ser denunciado. Já começa por aí. Então, cabe a responsabilidade, a consciência e você, então, como proprietário de restaurante, decidir de que lado você quer estar. Se você quer trabalhar do lado que você vai estar apreensivo, com medo da fiscalização, sem se regularizar, sem estar comprometido com o cliente, esse é um lado que tu pode trabalhar. Mas não sei até quando tu vai conseguir trabalhar nesse sistema. Agora, o outro lado é aquele do proprietário comprometido, responsável, que quer crescer, quer ter uma margem de lucro interessante, quer atender realmente bem seus clientes, quer jamais que algum deles passe mal pelo consumo ali no estabelecimento. Então, assim, não tem meio termo nesse negócio. Ou tu quer estar regularizado, atender bem teu cliente, ter bons resultados, ou tu quer estar do lado que eu não sei até quando tu vai conseguir funcionar. Então, assim, a realidade é essa. Tu tem essa opção de escolher o lado que você quer trabalhar, mas eu tô aqui para trazer esses esclarecimentos para vocês. O que vale mais a pena? É eu me regularizar, ter bons resultados, ou trabalhar apreensivo e não sei até quando eu vou conseguir me sustentar nesse sistema, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso. Podem me mandar dúvidas aqui, se alguém tiver dificuldade daqui a pouco no cadastro, no acesso ao link, podem também me passar essas informações que a gente vai estar aqui dando suporte para que vocês consigam se cadastrar na jornada, que vocês entendam mais profundamente como é possível trabalhar dentro das normas e ter melhores resultados no negócio de vocês. Exatamente, aqui vale destacar que o Renato comentou uma questão muito importante, que muitas vezes o poder público dos municípios, eles não se interessam em fiscalizar, porque daqui a pouco eles vão constatar alguma não conformidade e vão ficar apreensivos daqui a pouco em tomar uma ação maior com aquele estabelecimento ou não. E realmente isso é muito complicado. Só que aí realmente entra aquela questão de saúde pública, de responsabilidade, e muitas vezes é aí que vem aquelas fiscalizações externas do Estado, do Ministério Público, muitas vezes também, que aí vão naquele estabelecimento e simplesmente interditam e não tem o que fazer. Não tem como, daqui a pouco, algum prefeito, alguém fazer alguma determinação que aquilo ali vai funcionar. Não tem como. Então, assim, o foco principal é os proprietários terem a responsabilidade e se regularizarem e entenderem
que isso é muito mais interessante para o negócio deles do que esperar uma visita que pode tomar uma ação maior e que daqui a pouco pode desestruturar por completo esse negócio deles. Bom, pessoal, por hoje é isso. Uma boa noite para vocês. Eu agradeço a participação de todos aqui. Sempre é um prazer poder trazer informações para vocês e eu tô aqui para poder compartilhar conhecimentos, porque com certeza eu aprendo muito e tenho muito a falar sobre os apontamentos que vocês também visualizam, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima live.